Vamos lá. Caríssimos amigos, companheiros do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar em mais esse encontro das nossas noites de terça-feira com o programa Espiritismo, que nos envolve, que nos convida sempre a dar aqueles passos na direção do Senhor da vida. Então, que possamos hoje, em mais um encontro do amor e sabedoria de Emmanuel, nos abraçarmos fraternalmente e caminharmos então na direção da nossa elevação espiritual. Eu os convido para fazermos a oração inicial que marca esse instante de comunhão com o mais alto. Vamos lembrar de Jesus, quando há 2000 anos esteve entre nós e nos ensinou a oração que ficou conhecida como Pai Nosso, a oração dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, mas ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair novamente nos erros. Livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de novamente reunirmos em Teu sacrossanto nome. Que os benfeitores espirituais possam, nesse momento de oração, de comunhão com o bem, abençoar todos os lares aqui vinculados. Todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, os membros da Rede Amigo Espírita, ao ouvinte que está no seu lar. Que todas as famílias representadas possam, Senhor, receber o benefício da medicação, do fortalecimento, do esclarecimento, recursos do Teu sacrossanto amor. Senhor, nós imploramos, sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Eu, nesse momento, dou boa noite para todos, agradecendo a presença de todos os companheiros que estão no chat da sala Estudando Espiritismo, vocês que estão escutando o programa no computador, no tablet, nos androides, que nesse momento possamos realmente nos sentirmos envolvidos pelas vibrações do alto. Sempre para nós é motivo de muita alegria estar de volta para mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. E hoje, dando continuidade a reflexões que temos realizado em torno do livro Há 2000 anos, nós vamos relembrar de um momento singular na vida dos personagens da obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos especificamente trazer
a família Severus, os amigos dos Lentulus. No caso, especificamente, o capítulo vai tratar da desencarnação de Flamínio Severus. Lembrando que a família Lentulus se encontrava em Jerusalém, na Palestina, onde viveram por mais de 10 anos, se afastando da sociedade romana, e especificamente desse casal, desta família que eram almas afins. E o nosso senador Lentulus tem a notícia que o seu grande amigo Severus se encontrava numa situação de dificuldade nos últimos momentos da sua encarnação. E então nós vamos nos situar no ano de 46. É muito interessante porque nós passamos tantos episódios, refletimos em torno de momentos singulares dessa obra, e nesse período do ano de 46, havia, como define Emmanuel, uma certa serenidade relativa. Vale lembrar que passados 10 anos, praticamente 10 anos do rapto de Marcos Lentulus, a família vivia aquele processo difícil da relação que ficou extremamente abalada no momento da desencarnação de Jesus, conforme o último programa, que carinhosamente nós demos o título para ele de Lívia diante da cruz, né, da sua própria cruz. E aqui nós vamos então, dando continuidade, nos deparar com o retorno da família então para Roma, para as despedidas dos amigos. Nós vamos chamar a atenção especificamente porque o capítulo ele é longo, ele tem alguns detalhes que envolvem, por exemplo, os 2 filhos de Severus, Agripa e Plínio Severus, e tem um diálogo muito interessante em que Flamínius vai conversar com mais delongas sobre o futuro dos filhos. Eles almejavam o casamento de Plínio com Flávia Lentulus para aproximar mais ainda a família, e nós temos um carinho muito especial com esse instante, porque se refere inclusive a personagens conhecidas no nosso meio. Flávia Lentulus foi na última existência Chico Xavier, né? E o Plínio Severus, na última existência, foi Arnaldo Rocha. Muito interessante porque essa história de Plínio e Flávia, ela tem um desdobramento que traz conteúdos assim reveladores e extremamente importantes para as nossas reflexões, o que remonta ao compromisso de 2 seres. Mas hoje eu também gostaria de fazer uma ponte com um dos primeiros estudos que nós fizemos da obra, nesse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, que efetivamente remonta ao primeiro capítulo do livro, quando nós nos deparamos com o diálogo entre Flamínio Severus e Públio Lentulus Cornélius. Aqueles que estão acompanhando vão vibrar com a lembrança, porque foi o momento em que o senador Lentulus vai narrar para o seu amigo Plínio como que foi um sonho que ele teve, que foi referente à existência pregressa de Públio Lentulus Cornélius, no qual ele se viu como o personagem, como o seu familiar, o seu bisavô, que
se chamava Públio Lentulus Sura, e que participou de toda aquela conjura que foi arquitetada pelos interesses complicados, pela questão política, de poderio, e que teve à frente o personagem Sérgio Lúcio Catilina. Públio Lentulus Sura, vale lembrar, foi um dos seus mais próximos que arquitetaram então essa trama. E agora nós vamos estar diante da desencarnação de Flamínio Severus, diante de um relato, de um sonho que Flamínio Severus teve. É muito interessante porque quando nós estudamos esse capítulo, nós chamamos bastante atenção ao fato de Flamínio refutar, não aceitar o sonho do seu amigo, embora com toda a autenticidade, com toda a sinceridade que efetivamente era característica da personalidade de Públio Lentulus. Mas o assunto começou a versar para os planos da imortalidade, da espiritualidade, da questão da reencarnação. Então, o diálogo acabou, com todas as evidências apresentadas, mas acabou sendo interrompido pelas circunstâncias, que define até uma certa indiferença ou uma certa fuga que nós, muitas vezes, empreendemos para não enfrentar a verdade. Não é? E agora, o nosso objeto da noite é trazer o sonho que Flamínio Severus teve e a definir para nós uma laçada evolutiva muito interessante e que acabou trazendo de novo os dois para refletirem em torno da imortalidade da vida. Então, nós vamos convidá-los, aqueles que gostam de acompanhar a leitura, a abrir então no capítulo A Morte de Flamínio Severo, exatamente por volta da página 251, conforme a minha edição, né? O certo espanto que tanto Lívia quanto Lentulus vão ter diante já do casal amigo já envelhecido, né? Com expressões assim, conforme define Emmanuel, de um lutador derribado e abatido, exausto de combater as forças misteriosas da morte. Os médicos não tinham a menor esperança de cura, considerando o profundo desequilíbrio físico, aliado a muito forte desorganização do sistema cardíaco. As menores emoções determinavam alterações no seu estado, ensejando as mais amplas apreensões da família. De vez em quando, os olhos serenos e tranquilos se fixavam detidamente na porta de entrada, como se esperasse alguém com o máximo interesse, até que rumores mais fortes, vindos do vestíbulo, anunciaram ao seu coração que ia cessar uma ausência de 15 anos consecutivos entre ele e os amigos sempre lembrados. Calpurnia, a sua esposa, igualmente muito abatida, abraçou Lívia e Públio, derramada em lágrimas e apertando Flávia nos braços como se recebesse uma filha. Ali mesmo no vestíbulo trocaram impressões e falaram das suas saudades intensas e das preocupações numerosas, até que Públio deliberou deixar as duas amigas em franca expansão afetiva e se encaminhou com Agripa a um dos compartimentos próximos do tablino, onde abraçou o grande amigo com lágrimas de alegria.
Flamínio Severus estava magríssimo, e suas palavras por vezes eram cortadas pela dispneia impressionante, dando a perceber que muito pouco tempo lhe restava de vida. Sabendo da satisfação do pai, na companhia íntima do leal amigo, Agripa retirou-se do vasto aposento, onde as sombras do crepúsculo começavam a penetrar caprichosamente, como se o fizessem no silêncio sagrado das naves religiosas. Públio Lentulus se surpreendeu, encontrando o velho companheiro em tal estado. Não supunha revê-lo tão depauperado. Agora, certificava-se de que era a ele, sim, que competia auxiliá-lo, com seus conselhos, levantando-lhe as forças orgânicas e espirituais, e com as suas exortações amigas e carinhosas. Uma vez a sós, contemplou o amigo e mentor, como se estivesse a mirar uma criança enferma. Flamínio, por sua vez, olhou-o face a face, e olhos rasos d'água, tomou-lhe as mãos nas suas, dando-lhe a entender que recebia ali naquele momento um filho muito amado. Num gesto brando e delicado, procurou sentar-se mais comodamente e, amparando-se nos ombros de Lentulus, murmurou comovidamente ao seu ouvido: Públio, aqui já te não recebe o companheiro enérgico e resoluto de outros tempos. Sinto que apenas te esperava para poder entregar a alma aos deuses, tranquilamente. Suponho já cumprida a missão que me competia na terra, com a minha consciência retilínea e os meus honestos pensamentos. Há mais de um ano pressinto o instante irremediável e fatal, que agora, satisfeito meu ardente desejo, deve estar avizinhando-se com a velocidade do relâmpago. Não desejava, pois, partir, sem te apertar em meus braços, fazendo-te as últimas confidências nesse leito de morte. Que momento singular! Quantos de nós não passamos por isso? Diante de um amigo, diante de um ente amado, uma despedida que marca profundamente o coração da alma leal. Mas Flamínio, respondeu-lhe o amigo, com serenidade dolorosa: tudo me autoriza a crer nas tuas melhoras imediatas. E todos nós aguardamos a bênção dos deuses, de maneira que possamos contar com a tua companhia indispensável. Por muito tempo ainda, neste mundo. Não, meu bom amigo, não.
Não te iludas com estas suposições e pensamentos. Nossa alma jamais se engana quando se avizinha das sombras do sepulcro. Não me demorarei em penetrar o mistério da grande noite. Mas acredito firmemente que os deuses me saudarão com as luzes de suas auroras. Um sábio. E deixando o olhar profundo e sereno, devagar pelo aposento, como se as paredes marmorizadas se dilatassem ao infinito. Flamínio Severus concentrou-se um minuto em meditações íntimas. Continuando a falar, como se desejasse imprimir à conversação um novo rumo. Lembras-te daquela noite em que me confiaste os pormenores de um sonho misterioso? No auge da tua emotividade dolorosa? Lembra-te, Públio. Oh, se me lembro. Os dois estavam aconchegados no triclínio, trazendo você, amigo, à memória. Deitados no triclínio, enquanto Lívia cuidava dos afazeres do lar. Era uma tarde e noite em que caía uma chuva torrencial, a caracterizar toda uma ambiência que suscita reflexões, ponderações. Foi aquele ambiente, há muito tempo atrás, que os dois amigos ali, diante da noite escura da morte, estavam buscando a memória. Oh, se me lembro, revidou Públio Lentulus, recordando, de modo inexplicável, não só a palestra remota que resolvera a viagem à Palestina, porque foi naquela palestra que Flamínio sugeriu que eles fossem para outras terras para cuidar da doença de Flávia. Vocês estão se lembrando? Os dois estavam se recordando. Mas também outro sonho, no qual testemunhara os mesmos fenômenos intraduzíveis na noite do seu encontro com Jesus de Nazaré. Ao lembrar-se daquela personalidade maravilhosa, estremeceu-lhe o coração. Mas tudo fez por evitar ao amigo uma impressão mais forte e dolorosa, acrescentando com aparente serenidade: mas a que vem tua pergunta se hoje estou mais que convicto, de acordo contigo mesmo, que tudo aquilo não passava de simples impressões de uma fantasia sem importância? Amigo leitor, amigo ouvinte, benfeitor de todos os momentos, você que faz parte desta rede amigo,
Observemos o detalhe da narrativa. O amigo sensibilizado diante da possibilidade da desencarnação, comovido com a presença do seu amigo, que ele tem certo como uma despedida, ele faz o convite para rememorar, porque ele estava tocado por aquele sonho que não lhe saía da memória. O protagonista do sonho, aquele que fez o depoimento lá atrás, se empolga com a descrição, com a lembrança, mas ao mesmo tempo ele se recorda na intimidade não expressada de outro sonho que ele teve. E que na realidade não foi um sonho. Foi um encontro majestoso de Jesus com ele. Só que a personalidade discursiva, automaticamente, quando o espírito ou a mente manifesta ou traz à baila pontos necessários a serem discutidos, trabalhados, a personalidade discursiva evade-se, foge espetacularmente. São movimentos da nossa inferioridade egóica, vaidosa, que não se candidata a dar ouvido para as necessidades. Isso acontece conosco muito mais do que se imagina. E além disto, ele afirma no final da fala sobre aqueles pontos que Flamínio ressaltou que ele não deveria se engaiolar. Fantasia. Então ele, para ficar bem com o próprio anfitrião, o enfermo que o recebia, se apoia na fala dele lá de trás, mensurando que o discurso poderia tomar aquele mesmo rumo. Uma jogada política, social. Aí houve uma réplica de Flamínio. Fantasia? Fantasia? Como se ele tivesse encontrado uma nova fórmula da verdade. Já modifiquei, meu amigo, por completo as minhas ideias. Houve um silêncio. Ele continuou dizendo: a enfermidade tem igualmente os seus belos e grandiosos benefícios. Como a enfermidade ajuda. Que pena que a gente precisa dela ainda. Retido no leito há muitos meses, habituei-me a invocar a proteção de Temis, de modo que não chegasse a ver nos meus padecimentos mais que o resultado penoso dos meus próprios méritos. Perante a incorruptível justiça dos deuses. Até que uma noite tive impressões iguais às tuas. Não me recordo de haver guardado qualquer preocupação com a tua narrativa.
Mas o certo é que, há cerca de 2 meses, me senti levado em sonho à mesma época da Revolução de Catilínia. E observei a veracidade de todos os fatos que me relatastes há 16 anos. Chegando a ver o teu próprio ascendente, Públio Lentulus Sura, que era como que o teu retrato. Tal a sua profunda semelhança contigo. Mormente agora que te encontras nos teus 44 anos, em plena fixação de traços fisionômicos. Que beleza! Primeiro ele começa dizendo que ele não foi sugestionado pelo sonho de Lentulus. Ele nem se recordava mais quando ele veio a ter o seu próprio mergulho no fato vivenciado. E agora que chega a surpresa. O interessante é que me encontrava ao teu lado, caminhando contigo na mesma estrada de clamorosas iniquidades. Lembro-me de nos vermos assinando sentenças iníquas e impiedosas, determinando o suplício de muitos dos nossos semelhantes. Todavia, o que mais me atormentava era observar-te a terrível atitude, determinando a cegueira de muitos dos nossos adversários políticos e assistindo pessoalmente ao desenrolar das flagelações do ferro em brasa, queimando numerosas pupilas para todo sempre, aos gritos dolorosos das vítimas indefesas. Públio Lentulus arregalou os olhos de espanto, participando igualmente daquelas recordações que dormitavam fundo na sua alma ensombrada. Queridos amigos, aqui nós estamos diante de Cetego e Sura, 2 companheiros. E aí a gente fica refletindo. A oportunidade que a vida ofereceu para que os 2 pudessem juntos recobrar o passado. Já numa dinâmica interessante de vida. Porque tanto Cetego, ou Severus, quanto Sura, ou Cornélios, já estavam em busca de uma sedimentação de planos que pudessem trazer mais garantia, mais segurança para o futuro vindouro, promissor, de muito trabalho. É necessário que todos nós possamos entender e observar como a providência divina nos convida a evoluir. Não existe embate, constrangimento do alto para conosco. Não. Deflagrar batalhas cruéis
são atitudes dos homens que ainda se vinculam aos planos da retaguarda. Por isso que nós, homens, promovemos os escândalos, pois os escândalos são necessários para que a gente possa compreender a beleza da vida que se faz em coisas simples, numa dinâmica de harmonia, de clareza, justiça, de bondade. São pontos que nós, nesse momento, observamos aqui como notas para que todos possamos participar, contribuir, perguntar, quem sabe, inclusive para nós mesmos, o que nós andamos fazendo na vida. Eles, na época da República Romana, eles se permitiram conspurcações. Em nome do poder, houveram dissipações, corrupções. Em nome do poder, tirou-se vidas, oportunidades. Pessoas ditas inocentes foram torturadas. Algumas porque não se compactuaram, outras por não terem aceitado e com isso movimentos para delatações, outras no seu sentido de ações para que fossem pedras retiradas do caminho. E a gente observa como nós estamos ainda tão vinculados à vitória efêmera da Terra. Porque os painéis são os mesmos nos dias atuais. Os mesmos. E geralmente depois, nós homens, queremos dar um jeitinho para maquiar o que foi feito. Seja com posturas políticas, ou seja com discursos que desviam o foco. Tanto que, na atualidade do nosso próprio país, o que é favorecido, de alguma forma, são suportes para se conquistar outras coisas. Simbolicamente, não façam associações, eu peço, partidárias, mas sim contextualizadas, porque nós aqui não conversamos sobre partidos. Nós conversamos, a nossa proposta do Evangelho é de coração unido. Vou fazer até uma apologia a uma frase de Cazuza: meu coração é um coração, meu partido é um coração partido. E a gente vem falando sobre que o coração não pode ser partido, e depois que eu me recordei que existe essa frase do nosso poeta, que hoje está no mundo espiritual, Cazuza. Nós não falamos sobre partidos, nós falamos sobre coração. E o nosso coração reflete, retrata que o contexto social, político, econômico que a gente vive, ele tem uma similitude extraordinária com tudo que aconteceu em Roma. E aí nós podemos relembrar da Pax Romana, mas também podemos falar das injunções do pão e do circo. Pão e circo para o povo, para que a gente continue no circo das nossas iniquidades, criando um circuito de muito sofrimento, mas ao mesmo tempo oportunidades de ajuste para todos, porque o ajuste é para todos. Ajuste não é para A ou para B, ajuste é para todos. E o preço que nós pagamos
pelas opções nossa, nessa teia que vem sendo construída há milênios, é um preço altíssimo. Por isso hoje nós muitas vezes sofremos com injustiças, porque fomos nós os protagonistas para que houvesse injustiças. Muito interessante esse momento do diálogo entre os dois. E diga-se de passagem, a memória de Setego aqui, ou de Severus, é extremamente clarificadora. Que ele fala ainda: eu vi com espanto a sua ação. Você que determinava. A Carla, querida Carla Fabres, lá do Rio Grande. Grande abraço, Carla. De vez em quando a gente vê os seus comentários aí, suas participações, sempre muito produtivas. Isso aí, minha amiga. A Carla está colocando no chat, amigos, companheiros, que a qualidade socioeconômica do homem somente ocorrerá quando evoluirmos moralmente. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Por isso que eu costumo falar nos nossos bate-papos que democracia é um estado de mundo regenerado. Porque no atual momento nosso, nós somos muito infantis para lidar com a democracia. Por isso que a gente brinca em serviço. E por isso que no atual estágio, se não houver lideranças, leis, justiça, bondade, igualdade, mas que seja um Estado organizado, não pensem que a gente vai caminhar fácil. Não pense. Não pense. Não posso falar muito não, porque o assunto mexe. E o gostoso da democracia é a gente poder falar, não é verdade? Mas falar com responsabilidade, porque nós podemos estar formando opiniões. Até nas eleições tiveram pessoas que me perguntaram em quem que eu iria votar. E eu respondi assim: mas para que você quer saber? Por que eu vou te falar? Você quer realmente a minha opinião ou você quer se apoiar na minha opinião? A maioria das pessoas eu escorreguei. Porque eu não sou partidário, eu não faço política, eu não converso sobre esse tipo de política, em que nós sabemos que existem muito mais mentiras do que verdade. E que o povo, esses mais de 100 milhões que foram votar, você pode pôr na cota aí de 90% não saber, o que nem consegue ver só um pouquinho da ponta do iceberg. Porque até quem está no envolvimento não sabe a verdade. Porque é tudo departamentalizado. A visão é muito limitada dos encarnados e dos desencarnados que promovem muitas vezes as dificuldades. Porque existem humanidades. Existe intercâmbio entre os seres. Então, no mundo espiritual, nós temos espíritos que querem bagunçar. Não tenho dúvida. Mas no plano espiritual, nós temos os representantes de Jesus que são vitoriosos. Esse é o ponto que a gente precisa pensar. Ismael é o governador espiritual desse planeta, desse país nosso. Então vocês não tenham dúvida que espíritos profundamente conhecedores do sistema estão operando e coordenando. E muitas vezes é necessário que o escândalo aconteça e eles sabem dos escândalos. Porque é assim que nós nos atritamos e que nós vamos aprender, porque eles passaram por esse processo. Então não pensemos que as coisas estão na mão de homens. Não. Determinismo divino é um assunto que nós espíritas precisamos de conversar mais. Porque a gente acha que determinismo é só o nascer e o morrer. Não, existem limites. Nós mesmos estabelecemos os nossos limites e as nossas possibilidades. Ninguém vai operar além da sua possibilidade mental, do seu campo mental.
O seu campo mental, ele é conquista sua, meu amigo. Mas existe uma jurisdição que diz o seguinte, olha, o seu direito acaba onde começa o do outro. Se a gente não entende isso, a lei nos mostra. Não tenhamos dúvida disso. Por isso é que eu gosto muito de lembrar do Leão Zalho, professor de espiritismo aqui, que tivemos em Belo Horizonte, que foi realmente espírita, educador, e nós precisamos de formar educadores espíritas. Nós estamos vivendo um momento que precisamos de lideranças espíritas responsáveis e evangelizadas, porque não adianta liderança que não tem evangelho. Nós precisamos de formar homens de bem. Nós precisamos de trabalhar com a família, para fortalecer a família. Sem a família fortalecida, não pensem em regeneração, que é papo furado. Nós precisamos de legalizar a fraternidade, nós precisamos de gerenciar a liberdade, nós precisamos de tomar conta da igualdade, e isso começa dentro de casa, com funções, com responsabilidades. Não é só soltar, não, é soltar e ao mesmo tempo acompanhar. Esse é o papel do educador. E aonde estamos, nós educadores, assumindo o nosso papel? Precisamos de repensar numa série de questões antes de sair pelo mundo para julgar o mundo. Jesus define, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para a salvação do mundo. E na realidade, a conversa, didaticamente, não é salvar mundo, é trabalhar com o discípulo, porque educador não trabalha com a massa. Não trabalha com a massa. A massa, qualquer investida mentirosa, você conduz milhões. Vocês não viram agora nas eleições? Notícias. Daqui a pouco está todo mundo em pânico e foi ver, não era nem verdade. Se brinca com a informação. Manipula-se informação. E a massa vai. Vai no Facebook, vai no Zap Zap, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Então, nós vamos percebendo que nós estamos queimando etapa, gastando energia no mundo de fora. Nosso compromisso é com o mundo íntimo. Emmanuel, na década de 40, foi uma página publicada pelo jornal o Globo, que está numa bela biografia que é intitulada Reportagens Inesquecíveis, reportagem de Chico Xavier, uma coisa assim. Foi publicado há alguns anos, que reúne essas páginas que foram publicadas pelo jornal o Globo. E numa delas, nós até publicamos num trabalho que a gente fez há pouco tempo. Nós lemos essa página aqui num programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, publicamos ela na Rede Amigo Espírita, que é intitulada Nacionalismo, quando o Emmanuel vem falar do sistema social lá da década de 40. E ele fala mais ou menos assim, não estou sendo literal, quando eu não sou eu falo, mas mais ou menos assim ele diz, que o único projeto que tem a força de transformar os meios econômicos, sociais, religiosos, educativos, e etc, etc, etc. Qualquer projeto, ou melhor, qualquer departamento da estrutura social, o único projeto capaz de transformá-lo é o Evangelho. Cristianizar. Cristianizar. Agora, para a gente voltar para o texto, como define o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, não é possível cristianizar sem crucificações pessoais. Cristificar é crucificar-se. Vamos refletir. E o tempo está caminhando com uma velocidade aí muito intensa. Eu agradeço a todos os ouvintes que nesse momento
nos acompanham com tanta atenção. Vocês desculpem se as ilações, se as digressões vão ao longe, mas a gente aproveita todos os instantes para tentar desenvolver alguns pontos que possam nos ajudar no contexto atual, porque doutrina espírita é atualidade também. Então, Públio regalou os olhos de espanto, participando igualmente daquelas recordações. Meu bom amigo, tranquiliza o coração. Tranquiliza o coração. Semelhantes impressões parecem reflexos de alguma emoção mais forte que perdurasse no âmago da tua memória. Por minhas narrativas naquela noite, de há tantos anos. Flamínio Severus esboçou, porém, um leve sorriso, como quem compreendia a intenção generosa e consoladora redarguindo com serena bondade. Devo dizer-te, é minha obrigação, que esses quadros não me apavoraram. Não. E apenas te falo desse complexo de emoções. Por quê? Porque eu tenho a certeza de que vou partir desta vida. E ainda ficarás. Talvez por muito tempo, na crosta deste mundo. É possível que as recordações do teu espírito aflorem novamente. E então, quero que aceites a verdade religiosa dos gregos e dos egípcios. Acredito agora que temos vidas numerosas, através de corpos diversos. Sinto que o meu pobre organismo está prestes a desfazer-se. Desculpem, gente. Um leve espirro. Entretanto, meu pensamento está vivaz, como nunca. E só em tais circunstâncias presumo entender o grande mistério de nossas existências. Pesa-me no íntimo haver praticado o mal no pretérito tenebroso, embora haja decorrido mais de um século sobre os tristes acontecimentos de nossas visões espirituais. Todavia, aqui estou diante dos deuses, com a consciência tranquila. Eu chamo a atenção de vocês, amigo, porque aqui já começa a ser fruto das nossas pesquisas que nos deram condições de aprender um pouquinho de doutrina espírita. Primeira coisa, na fala anterior, ele disse sobre as determinações de Sura, que mandava torturar, enceguecer as pessoas, estão lembrados? E este foi um dos pontos que marcou o final da desencarnação de Emmanuel naquele período. Ele ficou cego. É muito interessante, porque as circunstâncias foram extremamente dolorosas no enceguecimento dele. Porque quem foi o instrumento o fez
coagido, constrangido, o seu próprio filho, Marcos Lentulus, que houvera sido raptado por Semele, aquela serva que foi colocada dentro do lar dos Lentulus e um dia, aproveitando uma circunstância, levou a criança. E ela, raptada, a mando de André de Gioras, o judeu, foi criada como um servo, no qual ele, de alguma forma, por ter também circunstancialmente perdido o filho face ao excesso de intolerância do senador Lentulus, acabou que, no último momento da trajetória deles, quando as forças, as legiões coordenadas pelo general Tito Vespasiano, filho do imperador Vespasiano, amigo de Lentulus e de Pompílio Crasso, eram dois senadores que foram convidados para ajudar o filho, porque conheciam aquela região. Acabou que eles foram presos pelos judeus, que naquele processo da invasão a Jerusalém, da destruição de Jerusalém, e Pompílio Crasso foi levado à morte, e Lentulus, quando André de Gioras viu que tinha conseguido prender aquele que era o seu inimigo guardado nos escombros do templo, fez com que ele viesse a ser cegado com ferro em brasa, e ele, sem que tanto o pai quanto o filho soubesse, ele coloca então Marcos Lentulus, que tinha outro nome, que leva o ferro em brasa para tirar a visão do senador. Me recordo agora, em memória, quando uma frase de André de Gioras, narrada por Emmanuel, quando ele manda que cegasse, ele fala assim: agora você, a partir de hoje, você vai tatear nas sombras que você criou para muitas pessoas. E de alguma forma aquela fala vinculava expressões, acontecimentos que se deram há mais de 100 anos atrás. André de Gioras, por certo, assumiu responsabilidades seríssimas com aquela ordem, mas, de alguma forma também, se torna médium, instrumento para trazer em suas expressões uma verdade que estava esquecida na gaveta do tempo. Muito interessante esse momento para a gente pensar. E outro fato que também me chama a atenção nos nossos estudos é que, primeiro, voltando ao diálogo, a percepção de Flamínios, o que remonta à sua partida para o mundo espiritual. E como um dever de consciência, ele vem dizer que aquelas cenas que ele tinha identificado no passado não o apavoravam. Não apavoravam. E que não estavam estas emoções sendo induzidas pela narrativa do amigo lá atrás. Não. Aquilo representava para ele uma lógica inquestionável. Porque a gente, quando nós conseguimos adquirir um certo nível de maturidade, a nossa sensibilidade se aguça, a intuição se torna soberana, e a verdade se faz de uma forma imponente. Então, queridos amigos,
Ele, quando fala assim, que você vai ficar na crosta durante muito tempo, eu quero te pedir que você aceite. Aceite a verdade religiosa dos gregos e dos egípcios. E aqui eu sou também inspirado a relembrar com vocês que não era novidade para Públio Lentulus, e muito menos para o Cetego, a religião dos gregos e dos egípcios. Eu não falo aqui de acesso que eles poderiam ter tido nesta existência, não me refiro a isso. Mas, por exemplo, o nosso querido Emmanuel, ele houvera sido sacerdote no Egito. Aqui nós estamos trabalhando um período aqui, ele como Sura, ou como Lentulus, período aí de 100 anos, entre 70 antes de Jesus, aqui nós estamos no ano de 46, mas nós podemos lembrar que por volta de uns 400 anos dessa época, Emmanuel houvera sido um sacerdote em Delfos. Sim. E é muito interessante que por descrição do próprio Chico para o Arnaldo Rocha, na época, Chico foi uma sacerdotisa, em Delfos. E quem levou-a para esse processo de iniciação e de espiritualização, no qual ela se tornou médium, foi o próprio tio, que foi na época, nós estamos nos referindo a Emmanuel. Se eu caminhar um pouquinho mais no tempo, por volta do século VIII antes de Jesus, aos tempos de Semíramis, a grande rainha do Alcaide, da Babilônia, Emmanuel tinha sido um sacerdote de nome Samis, que era pai de Semíramis. Um sacerdote egípcio de profundos conhecimentos na área da espiritualidade, da imortalidade. Então vocês observam que, embora ele tenha caminhado depois, que ele saiu desse contexto da religiosidade, que ele foi viver experiências na parte política, na parte administrativa, aonde ele foi buscar experiências que ele trouxe de outros orbes, como, por exemplo, ele vivera algumas existências na própria República Romana, a partir da Roma, lá da época dos Etrúrios, e nós podemos citar a existência de Emmanuel como Públio Lentulus, Públio Cornélius Cipião, o africano, é uma das existências de Emmanuel. Muito interessante as associações. E ele está todo dentro de uma linhagem dos Lentulus, para depois viver experiências nesse processo que nós estamos nos referindo agora. Então, quando nós nos referimos aqui a esta condição, a esse convite de Flamínios para que ele aceitasse a religião dos gregos, dos egípcios, ele está dando um toque, como se fosse assim: abra o seu psiquismo, que você tem esses valores adormecidos. Busca, porque a lógica é da imortalidade. E aí ele vai continuar dizendo, né? Acredito agora que temos vidas numerosas, através de corpos diversos. Sinto que meu próprio organismo está prestes a desfazer-se. Entretanto, meu pensamento está vivaz como nunca. E só em tais circunstâncias presumo entender o grande mistério de nossas existências. O que envelhece é o corpo. A mente não envelhece.
Você conversa com um ancião, ele pode te dizer: a minha mente funciona como se eu tivesse os mesmos 30 anos. Mas o meu espírito, o meu corpo não responde. É natural. E isso é muito importante a gente conservar, viu, caríssimos amigos? Porque tem alguns companheiros que ficam velhos por opção. Deixam de pensar no seu sentido de dinamizar, de exercitar, de trabalhar. Nós temos que nos preparar para a continuidade da vida. Porque este companheiro estava despedindo com a consciência tranquila. Públio ouvia-o atentamente, entre penalizado e comovido. Procurava dirigir-lhe palavras confortadoras, mas a voz parecia morrer-lhe na garganta, embargada pelas emoções daquele doloroso momento. Flamínio, porém, apertou-o de encontro ao coração, com os olhos rasos de pranto, sussurrando-lhe ao ouvido: meu amigo, não tenhas dúvidas sobre as minhas palavras. Quero crer que estas horas sejam as últimas. No meu escritório estão todos os teus documentos e o memorial dos negócios de ordem material que movimentei em teu nome, na tua ausência, e no concernente aos nossos problemas de ordem política e financeira. Não encontrará dificuldades para catalogar convenientemente todos os papéis a que me refiro. Mas, Flamínio, replicou Públio, com energética serenidade. Acredito que teremos muito tempo para cuidar disso. O doente deu mostras de ânimo e alegria para cada um deles, encarecendo o abatimento de Lívia. Me perdoe. Nesse momento da fala de Emmanuel, Lívia e Flávia, a filha, Calpurnia e os rapazes, Agripa e Plínio, acercaram-se do nobre enfermo, trazendo-lhe sorriso amigo e palavras consoladoras. O doente deu mostras de ânimo e alegria para cada um deles, encarecendo o abatimento de Lívia e a beleza exuberante de Flávia. Flávia tinha uma beleza exuberante. O nosso querido Chico, com palavras meigas e quentes. Ficando a sós novamente, o generoso senador, que a moléstia desfigurara, entre os linhos claros do leito, exclamou com bondade: eis, meu amigo, as borboletas risonhas do amor e da mocidade, que o tempo faz desaparecer célere no seu torvelinho de impiedades. E baixando a voz, como se quisesse transmitir ao amigo uma delicada confidência d'alma, continuou a falar pausadamente. Levo comigo para o túmulo numerosas preocupações pelos meus pobres filhos.
dei-lhes tudo o que era possível em matéria educativa. E embora reconhecendo que ambos possuem sentimentos generosos e sinceros, noto que os seus corações são vítimas das penosas transições dos tempos que passam, nos quais temos o desgosto de observar os mais aviltantes rebaixamentos da dignidade do lar e da família. Agripa, Plínio, seus filhos. Era motivo de preocupação. Para toda a alma dedicada, leal, amorosa, sábia, sempre aqueles que partem levam consigo preocupações naturais. Embora o pássaro está sentindo que chega o momento de se libertar da gaiola do mundo material, que aprisiona, que obsta, que dificulta, mas que é bendito. O sofrimento campeia, porque a ignorância é graça. O sofrimento estará sempre na razão direta do desconhecimento das leis. Assim funciona o universo. Quanto mais se ignora, mais se atrita, mais batemos a cabeça na parede, mais queremos arrombar quando devemos abrir, mais devemos esquecer a porta aberta quando devemos fechá-la, mais encontraremos as respostas que vão definindo que o tempo urge, que as oportunidades esvaem. Mas o Espírito continua sempre na caminhada em direção ao Pai. Jesus, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo 28, diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando, humilde de coração. Assim encontrareis paz. Mas não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não poderá vir. O Consolador, o Espírito que irá falar das purezas de Deus. O Espírito que irá convidar para que todos nos purifiquemos. Não em práticas religiosas, mas que nos renovemos e nos tornemos puros, como puro é o Senhor. E a pureza se dá em estado de alma. Por isso, todos nós somos convidados para sermos como as crianças, conforme a descrição do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual uma criança, não podereis entrar no reino dos céus. E a pergunta era quem era maior. A gente quer soberania.
A gente quer o tempo todo se sentir no berço esplêndido da facilidade. E na realidade, o Senhor está dizendo que o reino dos céus se faz como crianças. Porque a criança em Cristo é a única maneira, como ensina Emmanuel, é a única maneira de vencer a cristalização. Porque esse é o câncer do homem. Cristalizando-se. Nós perdemos a simplicidade. Nós esquecemos o caminho verdadeiro. Porque a gente substitui o que é essencial pelo supérfluo o tempo todo. Até o nosso tempo. Nós estamos perdendo a capacidade de gerenciá-lo. Porque não conseguimos blindar os nossos projetos. Se você não tem um foco, meu amigo, no seu projeto, você não atinge os seus objetivos. E, aliás, eu te pergunto, você tem um projeto? Porque se você não tem um projeto, você está batendo cabeça no mundo. Ninguém consegue construir sem planejamento, sem viver cada etapa, sem organização. Como que nós podemos pensar num Brasil melhor se nós brasileiros esquecemos que na bandeira existe uma trilogia, 2 reais e uma virtual? Sabia disso? Revelação de Chico Xavier, que era para estar escrito na bandeira: amor, ordem e progresso. Na hora de definir a bandeira, tiraram o amor porque era coisa de mulher. General, né? Deixaram ordem e progresso. Mas tá bom, eu não estou reclamando de tirar o amor, não, porque o amor é muito melhor, ele tá na essência. Mas como que nós podemos construir um Brasil melhor sem ordem, sem progresso? Com a polícia fragilizada, com as cadeias, com as leis, com todo mundo querendo dar jeitinho. Como que nós vamos conseguir isso? O que Emmanuel falou para Chico Xavier quando começaram o projeto? Em julho de 1931, a criança disse assim, depois de assistir o filme do Chico, que o Emmanuel é o espírito 3D. Aí eu perguntei, 3D por quê? É porque é o espírito da disciplina e da disciplina. Isso é o nosso querido Estevão, filho de Felipe Stabile. Disciplina, disciplina e disciplina. São dimensões que se intercambiam, que se a gente não organizá-las, vira bagunça, vira obsessão, não é mediunidade. Mas ele também disse, estarei convosco até o fim. Aí a gente caminha com Paulo, combati o bom combate, o que ficou foi a fé. Preguei o Cristo em cadeias, e a gente está querendo pregar o Cristo no cruzeiro marítimo, na regalia. Eu preguei o Cristo em cadeias. Você está querendo ficar livre da sua família? Você está querendo escorregar do seu desafio? O Paulo pregou Cristo em cadeia. Os soldados abriram a cadeia, ele disse, não precisa abrir não. Não, até pode abrir, que é bom que mais gente chega, porque eu não vou sair. Aqui é meu lugar. Aqui ninguém me tira. Eu preguei o Cristo em cadeia. Mas aí nós vamos caminhar com os apóstolos e didaticamente eu estou querendo chegar com vocês no livro Apocalipse. Porque João, o anjo, escreve assim, vinde, Senhor. Vinde, Senhor. Antes, lá atrás, ele disse, vinde a mim, vós. O evangelista, agora espiritualizado, diz, vinde a mim, Senhor. Porque eu tenho que ir a ti. E Apocalipse é revelação. Aguardem. Apocalipse 2015. Aguardem. Apocalipse 2015. Vinde a mim, Senhor. O momento é de suplicar para que o Senhor esteja conosco.
E como afirma os nossos religiosos, e Ele está conosco. Isso é uma certeza, porque foi prometido: estarei convosco até o fim. E Ele estará sempre com aquele que persevera até o fim. Porque a senha do Evangelho da vitória é perseverar até o fim. Querido amigo espírita, caríssima dona de casa, irmã, companheira, trabalhadora de todos os instantes, você que nesse momento fecha os seus olhos para o mundo de fora e busca sentir a presença de Deus no seio de tua alma, sinta a beleza do universo, que é pulsante, vibrátil. O universo se movimenta num sincronismo perfeito, num balé extraordinário, em que a força do amor gravita, se expande, diminui espaço, amplia horizontes, renova a natureza, concede vibrações que fortalecem, que estimulam, que enaltecem. A vida demonstra para todos nós que a beleza de todas as coisas está no poder amar. Ensina aos espíritos: ame e seguirás adiante, no rumo certo da felicidade. E a felicidade que proporcionares ao semelhante, serás invariavelmente a felicidade que Deus há de reservar para você e para muitos dos teus. Por isso, amigo cristão, você de outra religião, saiba, pense, sinta com todos nós que estamos no mesmo barco. Somos amigos, somos irmãos. Por isso, o Senhor nos convida para nos unificar. Divergir de ideias é, sobretudo, sinônimo de entendimento e de possibilidades. Mas jamais devemos divergir de pessoas, porque todas somos alunos. Todos merecemos oportunidades. Portanto, o Senhor nos concede a misericórdia do perdão. E o perdão é a lei da natureza. Observemos como os animais não guardam rancor. Eles caminham juntos diante das suas dificuldades. Por que mágoa? Por que medo? Por que constrangimento? Não. Você nasceu para brilhar. Você é um espírito. Brilhe a vossa luz. E andai enquanto tendes luz. Para que no momento de sofrimento, no momento de dificuldade, as trevas não vos apanhem. Brilhe. Brilhe. Pois vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. E Jesus diz também, conforme a descrição de João no capítulo 8, no versículo 12, eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida.
pois Deus é luz. Que a luz da sabedoria e do amor invada o teu coração e proteja a Sagrada Família, que é de responsabilidade de todos nós. O Brasil, para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, ele há de ser uma grande família espiritual. Um só rebanho. Pois um é o grande, o único, o inigualável, o incomparável, Mestre e Senhor de todos nós, Jesus, o Cristo de Deus. Tenham todos uma boa noite. Você da Rádio Brasil Espírita, você da Rede Amigo Espírita, você que está em casa, que possamos todos, nestas vibrações, agradecendo a presença espiritual dos nossos amigos que visitaram cada lar aqui conectado, agradecer os nossos parentes que nos visitaram a partir desse encontro, porque a sua sala estava cheia. E não precisa de ficar preocupado, porque eles vêm e eles voltam. Mas a nossa sala do coração, nosso templo íntimo, ele é abençoado por aqueles que estão no mundo maior e que se rejubilam quando aqui na Terra nós nos reunimos para falar do grande futuro, que é a imortalidade da vida em todos os níveis de consciência. Por isso, nós nos despedimos, augurando bons ventos, bons dias, um grande futuro para todos nós. E que a nossa prece final seja um agradecimento, um louvor àquele que é o motivo da nossa caminhada na Terra. Ave, ave, ave Cristo, para sempre. Nós, os amigos para sempre, vos saudamos. Muito obrigado, Senhor. Abençoe o nosso programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, para que a gente possa continuar divulgando a mensagem da doutrina espírita. Que na próxima quinta-feira estejamos juntos novamente com o programa Espiritismo, Evangelho e Educação, estudando o livro Paulo e Estevão. Muito obrigado, um beijo no coração, que vai dessas terras que tomara Deus sejam e continuem sendo irrigadas, a terra das Gerais. Até breve, que assim seja. Um grande abraço.